Olá, concurseiros, tudo bem? Sou o professor Cristiano Mion, professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, aqui do Aprova Concurso. Aqui nós estamos iniciando agora um novo programa Aprova Atualizações Jurídicas. Claro, sempre pensando em vocês, que é a ideia de trazer sempre as atualidades no âmbito jurídico, coisas que eventualmente podem cair no concurso público. E o tema de hoje é bem importante. Mas antes de iniciar, vamos lá tomar um cafezinho junto para nós iniciarmos bem tranquilo, um bate-papo bem gostoso a respeito da PEC das empregadas domésticas. PEC muito importante, que não é mais PEC, ela foi conhecida como PEC, mas hoje já é uma emenda constitucional. A emenda constitucional número 66, que alterou os direitos dos empregados domésticos. Bom, primeiramente, o que você tem que lembrar de empregado doméstico? O tema é bem importante para os concursos, por isso que a gente está destacando isso. O empregado doméstico está lá na Lei 5889 de 72, traz o conceito de empregado doméstico. Podemos dizer que essa classe foi totalmente descriminalizada durante um bom tempo. E essa lei trouxe um novo fôlego para essa categoria. Depois teve um decreto-lei que veio regulamentar essa lei, que é a 71885 de 73. Ambos os casos são importantes ler, tanto a lei específica quanto o decreto-lei. Somente lá em 88, com a Constituição Federal, é que começou realmente, que assegurou alguns direitos mínimos aos empregados domésticos. Mas, como sempre, não foram todos os direitos. O artigo 7º da Constituição Federal fala quais são os direitos estendidos aos empregados rurais e os urbanos. E, claro, lá depois tem um inciso que menciona que o avulso também tem os mesmos direitos. Mas, novamente, deixou de lado o empregado doméstico. O empregado doméstico está no parágrafo único e foi estendido apenas alguns dos direitos. Aí o que aconteceu? Claro, com aquela discussão de que tem que ter igualdade de direitos e assim por diante, surgiu a dita emenda constitucional número 66, aprovada pelo Congresso Nacional há pouco tempo. Bom, vem a pergunta, o que é isso importante para o concurso? Como é que eu devo me preparar? Como é que pode isso ser abordado? Essa é a ideia principal do nosso tema hoje. Cuidado, vamos lá, vamos começar por alguns pontos importantes. Primeira coisa, você tem que lembrar exatamente quais eram os direitos estendidos a eles. Se você olhar lá, é bem simples, o artigo 7º alterou, na verdade, essa emenda alterou o artigo 7º, parágrafo único. Então, o que você tem que lembrar? Aquela tabelinha que você fazia para decorar todos os direitos, você vai ter que ampliar, ou seja, vai ter que aumentar essa tabela que você tinha feito para decorar para os concursos públicos. Bom, como é que funciona? Lá no artigo 7º, vamos tentar relembrar quais eram os direitos estendidos já antes da emenda. Veja só, salário mínimo, tinha irredutibilidade salarial, 13º salário, repouso semanal remunerado, férias mais 1/3, licença gestante de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio, inclusive o proporcional que entrou em vigência, a aposentadoria. Isso é o que era antes da emenda constitucional. Após a emenda, o que foi estendido? Bom, tem alguns direitos que já podem ter aplicabilidade imediata, que está escrito isso lá no inciso até que alguns direitos têm aplicabilidade que dependem ainda de uma lei infraconstitucional para regulamentar, mas tem alguns que já podem ser aplicados. Quais foram eles? Vamos lá, comigo. Salário mínimo para remuneração variável, proteção do salário, constituindo crime a sua retenção dolosa, ou seja, protegendo o salário do empregado doméstico, jornada de trabalho até 8 horas diárias e 44 horas semanais, ou seja, a partir de agora tem que ter um controle de jornada por parte, claro, dos empregadores domésticos, horas extras de no mínimo 50%, ou seja, como tem controle de jornada, ultrapassou aquela jornada, tem que pagar agora horas extras. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, reconhecimento dos acordos, ACT e CCT, que são os acordos coletivos de trabalho e convenção coletiva de trabalho, proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, proibição de qualquer discriminação no tocante salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência e proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Bom, isso é o que foi estendido após a emenda constitucional. Bom, só que aqui tem que tomar cuidado. Existem alguns direitos que ainda precisam de uma lei para regulamentar, para dizer como é que deve funcionar a partir de então, a partir do momento que entrou em vigência essa emenda constitucional. Quais são esses direitos? Proteção contra a despedida arbitrária sem justa causa,
que seria aquele caso do empregado urbano, né, quando é mandado embora, tem a multa do FGTS, né, então tem que ter um regulamento por empregado doméstico, está previsto isso no parágrafo único, seguro-desemprego, FGTS, adicional noturno, salário família, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches ou pré-escolas, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado a incorrer com dolo ou culpa. Bom, daí vem aquela pergunta, professor, o que eu faço? Ainda não tem nada ainda a respeito? Fique tranquilo. Para as provas objetivas, é importante você saber o que foi estendido. O que está no parágrafo único, ponto. Não se preocupe com relação, ainda não tem uma lei vigente, não tem nada regulamentando, nem nada. Não se preocupe com isso. Tá? O importante é você pegar a partir de agora, pegar uma nova tabela, pegar e verificar quais são os direitos estendidos, todos eles, independentemente de ter ou não uma regulamentação. E decorar novamente. Agora, dificultou um pouquinho mais, mas é importante você decorar. Você tem que decorar porque é um artigo que tem caído bastante nos concursos públicos. As bancas têm exigido muito o artigo 7º da Constituição Federal de 88. E, claro, não quero deixar de mencionar algumas leis infraconstitucionais, alguns direitos, né, que acabaram estendendo alguns direitos pelas leis infraconstitucionais. Quais foram eles? A garantia de emprego à gestante, vale transporte e feriados. Bom, gente, então para a prova, aqui fica a sugestão. Com essa emenda constitucional a PEC, que se transformou na emenda constitucional número 66, conhecida como a PEC das empregadas domésticas, que alterou o artigo 7º, parágrafo único, o que você tem que fazer para a prova objetiva? Decore um novo inciso. Não se preocupe com essas nuances, com esses detalhes que eu acabei de destacar. Quem vai fazer uma prova subjetiva, aí sim, aí sugiro ler alguns artigos, ler alguns livros atualizados, exatamente para ver como você vai abordar esses temas. Mas eu acho difícil as bancas cobrarem, por enquanto, exatamente esse tema, por não ter nenhuma regulamentação. E isso pode, claro, dificultar também na hora da correção da prova. Então fica a dica, estudem o artigo 7º, parágrafo único, exatamente como ele está escrito hoje. Decore para as provas objetivas. Isso é o que pode realmente cair em um concurso público. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o primeiro programa, né, do Aprova Atualizações Jurídicas. Fiquem tranquilos que os temas importantes que precisam ser debatidos nós vamos trazer para esse programa, nesse ambiente gostoso e, claro, tomando sempre o nosso cafezinho. Bons estudos e até a próxima.